Boas! Hoje vou-te mostrar uma alternativa à função match, ou função corresponder, para comparar os valores em dois intervalos, ou duas colunas. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar como podes utilizar Python, mais especificamente a biblioteca NumPy, para poderes comparar dois intervalos, duas colunas, em vez de utilizares a função corresponder ou a função match. Tipicamente a função match aquilo que faz é definir se um valor existe no intervalo. O que nós vamos ver são algumas alternativas a essa lógica, mas vamos começar com a função match. Por isso, vamos passar para o ecrã para poderes ver como é que vai ser este exemplo hoje. Olá de novo, já estou então aqui no nosso fecheiro e este fecheiro é um fecheiro muito simples. Claro que podes olhar para um intervalo muito maior com valores completamente diferentes, mas para termos aqui uma noção da lógica que está por trás, eu vou ter aqui um intervalo dois intervalos relativamente curtos, pequenos, mas podes verificar que há valores que existem nos dois intervalos, como é óbvio, haverão valores que só existem num intervalo e haverão valores que só existem no outro intervalo, ok? Então vamos começar com o clássico. E o clássico é, vamos verificar se algum valor da lista A ou do intervalo A existe no intervalo B. E para isso, tipicamente usamos a função corresponder. Okay? Se tiveres eventualmente o Excel em inglês, não te esqueças que é a função match. E a lógica do corresponder é mais ou menos esta. Tens o teu valor para procurar, defines o intervalo onde queres procurar o teu valor e defines o tipo de correspondência exata. Okay? Por isso, esta é a lógica. Eu vou só utilizar o princípio mais moderno, e o princípio mais moderno é, obviamente estamos a falar de arrays dinâmicos, e se estivermos a falar de arrays dinâmicos podemos estar a trabalhar com o intervalo todo. Significa que fazemos logo tudo numa única opção ou numa única operação, em vez de estarmos depois a arrastar. Ok, então o que é que a função corresponder nos indica? A função corresponder indica-nos simplesmente o seguinte: quando temos um valor, é porque o valor existe. Ou seja, quando temos um número, é porque o valor existe neste intervalo. E ao mesmo tempo que existe, ele vai nos dar a posição em que ele está. Como podes ver aqui, estamos aqui, o número 1 está na 10ª posição. Caso o valor não exista, vais ter um erro. A função corresponder é extremamente útil e serve perfeitamente para o cenário. Se quiseres, podes inverter os papéis, ou seja, podes dizer que o intervalo a procurar, se calhar faço aqui ao lado, vamos pôr aqui B existe em A, por exemplo. Vou perguntar se o B existe em A. E a lógica é a mesma, usamos a função corresponder. O valor a procurar agora está neste intervalo. E procuramos neste intervalo. E a correspondência é exata. Ok? Mesma lógica, só que agora recebes MD para os valores que não existem do outro lado. A questão é que a função corresponder é útil para procurar uma posição e tipicamente é usada em conjunto com outras funções para procurar essa posição, mas também serve para poderes verificar se um valor existe ou não existe no intervalo, que é aquilo que estamos a ver aqui. Mas para substituir estes valores, para colocares algo um bocadinho mais interessante ou para ver os próprios valores, já vais ter que usar outras funções como a função se ou eventualmente outra função para substituir o valor que está aqui, ok? Então, o que nós vamos fazer é usar Python e vamos usar NumPy, porque NumPy é a biblioteca específica de Python, ou provavelmente a melhor biblioteca de Python para trabalhar com arrays. E é isso que estamos a fazer, estamos a comparar intervalos, estamos a trabalhar intervalos, e então o NumPy tem uma série de funções que são úteis para podermos trabalhar os intervalos, ok? Então, vamos fazer assim. Eu agora vou agrupar aqui estes dados, ok? E vamos então fazer aqui uma lógica para NumPy. E vamos começar com um cenário também relativamente parecido com aquilo que é o Excel, porque imagina que tens este intervalo e vais dar um nome a este intervalo. Ou seja, Python é uma linguagem de programação, funciona com variáveis e vamos guardar em duas variáveis o intervalo A e o intervalo B. E depois vamos utilizar essas variáveis com funções de NumPy para podermos obter os valores que nós queremos. Basicamente vai ser esse o historial do nosso tutorial hoje, ok? Então, em Excel e em Python ou qualquer linguagem de programação, a lógica funciona ler o código linha a linha.
Significa que eu vou colocar aqui nesta célula as duas variáveis, o intervalo A e o intervalo B. E depois, se eu quiser correr algum outro código noutra célula, vai ter que ser abaixo desta célula. É a forma como o Excel consegue ler a informação que está antes ou depois do teu código, ok? Porque estamos numa folha de cálculo, não estamos num editor de código normal, está bem? Então, vamos começar aqui com a indicação Python e vou fazer a tecla Tab. Repara que agora já estou aqui em Python. Se não quiseres fazer esta lógica, podes sempre ir aqui às fórmulas e inserir Python, ok? Que vai dar ao mesmo, tens aqui a amostra do Excel, mas o princípio é o mesmo, ok? Então vamos definir duas variáveis. Vamos definir a variável A e a variável A vai ser NP, porque NumPy é a designação para, ou esta é a abreviatura ou o alias para NumPy, e o NumPy já está importado automaticamente direto quando entras no Excel, e por isso temos aqui, vamos definir então um array, NP array, e esse array vai ser basicamente este intervalo, ok? O intervalo A. E como podes ver, esse intervalo eu vou-lhe dar aqui o nome da variável A. E vou definir outro intervalo, outra variável, que vai ser o B, ok? Podia colocar em letras maiúsculas se quisesse, mas só para termos aqui uma diferença daquilo que é o Excel e o Python. E então abrimos os parênteses e vamos colocar este intervalo, e já reparei que aquele intervalo está um bocadinho mais. Tem uma célula a mais, vamos pôr aqui 16 e fechamos. Ok, agora vamos compilar este código, ou seja, vamos compilar o código fazendo Ctrl Enter. O que sai daqui são dois arrays. Eu ainda não vou mostrar isto como um objeto Excel, porque aqui é só a lógica de começarmos a ter, basicamente, as variáveis guardadas para podermos então utilizar estas duas variáveis nas próximas funções. E a partir daqui é que vamos fazer então as funções de NumPy para podermos fazer algo parecido e algumas coisas até extra daquilo que a função corresponder faz, ok? Muito bem, então vamos começar a definir aqui uma lógica que é, imagina que eu quero fazer os valores únicos exclusivos do intervalo A. Não tem nada a ver com a função corresponder que vimos agora, tá bem? É só para começares a perceber algumas funções que tens em NumPy. Depois já vamos voltar ao exemplo do corresponder para podermos perceber onde é que se compara uma com a outra. Mas aquilo que eu vou fazer agora é mais ou menos a mesma lógica, aliás é literalmente a mesma lógica que utilizares a função exclusivos em Excel, ok? Então vamos inserir Python outra vez, se calhar mais fácil por aqui, e vamos fazer NP, vamos buscar o nosso NP unique, ok? E vamos buscar o nosso intervalo A, ok? Vamos fazer NP unique e vamos pôr o nosso intervalo A. Então, vamos ter NP unique e é a função unique, basicamente, que vai nos dar os valores exclusivos do intervalo A. E repara que tens outra vez um ND array. Só que agora vamos fazer, botão direito do rato, saída de Python e valor do Excel, ok? Então, esta função de NumPy está-nos a dar os valores exclusivos do intervalo A. Se quiseres trocar para o intervalo B, vamos fazer Ctrl Enter e tens os exclusivos do intervalo B. Então, isto é para perceberes, ou basicamente para aquecermos os motores e para perceberes que basicamente todos os exemplos que nós vamos ver vão ser uma função que vai trabalhar um intervalo ou mais do que um intervalo. E por isso, o primeiro exemplo da função NPUnique é só para perceberes que existem muitas funções semelhantes ao Excel que podes usar em Python, ok? Muito bem, então agora vamos no mesmo intervalo, ou se calhar vou ocultar aqui este intervalo e vou fazer aqui outro, e vamos fazer agora aqui a união, ou vamos pôr A com B, ok? Este princípio de união já não é assim tão simples de fazer no Excel, e por isso vais ver que a função que nós vamos ter vai juntar todos os valores, entre aspas, do intervalo A e do intervalo B, mas vai dar uma lista exclusiva. Ou seja, o que é que acontece? Se eu tiver aqui o valor 4 e aqui tenho o valor 4, ele não vai aparecer 3 vezes. Ele vai aparecer uma vez, mas é um valor que existe em ambos os intervalos, ok? Então, A com B. Então vamos ter Python, outra vez, e vamos pôr NP. NP é só dizer que vais buscar NumPy, e dentro do NumPy vais buscar então a função union 1D, ok? O que é este union 1D? Union faz sentido, é a união de dois intervalos, mas 1D é porque estás a trabalhar com intervalos com uma dimensão, ok?
e por isso é que estamos aqui a falar de 1D. Então vamos pôr o intervalo A e vamos juntá-lo ao intervalo B. E Ctrl Enter para confirmar. E agora vou fazer o atalho Ctrl Alt Shift M, ok? Um atalho muito grande, mas podes sempre fazer o atalho para expandir os valores para Excel, em vez de teres o botão direito do rato e mostrar como Excel. Então, como podes ver agora, temos aqui o A com B, que é a junção do intervalo A com o intervalo B, mas com os valores únicos. Significa que estás a pôr, entre aspas, um intervalo em cima do outro e ver os valores que são comuns em ambos. Ok? Por isso, NP Union 1D, uma função em NumPy útil para juntar intervalos. Muito bem, então agora, mais um cenário, vou esconder esta, e agora vamos ver apenas os elementos que existem nos dois intervalos, mas não é a união, é a interseção. Vamos fazer uma interseção entre os dois valores para ver quais são os valores que são comuns a ambos. Imagina um diagrama de Venn, não sei se conheces, mas tens uma bolinha de um lado, outra bolinha do outro e fazes a interseção. O Power Query, por exemplo, também tem esta lógica para juntar tabelas, por exemplo, ok? Então, interseção. Vamos pôr aqui interseção. Ok. Então, mais uma vez, vamos a Python, vamos a NumPy, intersect 1D, ok? Intersect 1D, e vamos intersetar o intervalo A com o intervalo B. E mais uma vez, Ctrl Enter, sai um array e vamos sair um valor de Excel e temos aqui os valores que são comuns em ambos os intervalos, ok? Repara que a união dá-te muito mais valores, aqui a interseção retira basicamente, ou seja, os valores que existem no A que não existem no B, os valores que existem no B que não existem no A e basicamente fica só com os valores comuns em ambos os intervalos. Por isso, lá está, o exemplo do vídeo hoje é para tu perceberes como é que podes comparar intervalos e estas funções são extremamente úteis para comparar valores em intervalos, ok? Muito bem. Próximo exemplo. Vamos ocultar para depois voltar a mostrar tudo junto, ok? Então, se quisermos saber agora os valores que existem no intervalo A e que não existem no intervalo B. Ou seja, existem valores aqui que não estão presentes no valor ou no intervalo B. Basicamente, o que vais ver aqui é o cenário semelhante à lógica do corresponder para encontrar os MDs, ok? Vais ver aqui os MDs. E por isso, neste cenário, eu vou colocar aqui, ou seja, A não B, e vou colocar aqui B não A, ok? Então vamos lá, vamos fazer as duas versões e repara que o que vais ver aqui há de ser o 6 e o 0, deste lado, e deste lado vais ver o 5 e o 8, são os resultados que vamos ver, ok? Então a função vai ser np setDiff 1D, ok? Sempre 1D porque estamos a trabalhar com arrays com uma dimensão e vamos verificar os valores de A que não existem em B, ok? Ctrl Enter e aqui vou fazer exatamente a mesma lógica, vou copiar este princípio, vou inserir aqui o Python, só que vou trocar o B pelo A, ok? Então vamos lá, neste cenário vamos mostrar a saída de Python, valor de Excel, ok? 0 e 6, estás a ver o 6 e o 0, está ordenado. E aqui vamos ver os valores, o 5 e o 8, que é o 5, 5 e 8. Então, como podes ver, podes conseguir comparar os valores que não existem, mas a vantagem que tens aqui em relação ao corresponder, porque como podes ver o corresponder faz exatamente a mesma lógica, mas não precisas de substituir o ND por alguma coisa, tu queres é visualizar quais são efetivamente os valores que não estão presentes no outro intervalo. E por isso ele dá-te logo o valor em si, não te dá a posição ou o erro, neste caso, ok? Muito bem, então vamos ocultar este cenário. Aliás, se calhar não, vamos pôr aqui agora mais uma situação. Porque tendo aqui os valores A que não existem em B e os valores B que não existem em A, vamos ver os valores que não existem em ambos os conjuntos. Basicamente vai ser a junção destes dois intervalos no único intervalo, ok? Então vou pôr aqui não ambos, só para percebermos o que vamos ter, ok?
Então, a função vai ser semelhante à função XOR, entre aspas, ou seja, a oposição de um OR, e vamos definir então a lógica de NP set XOR, XOR 1D, ok? E vamos colocar aqui o intervalo A, o intervalo B, e acho que está bem definido, muito bem, a função, e vamos mostrar o valor do Excel, e como podes ver tens o 0, o 5, o 6 e o 8, ou seja, valores que não existem em ambos os intervalos, ou seja, podem existir no A e não no B, podem existir no B e não no A, mas aqueles que são em ambos, ou seja, estão excluídos em ambos os intervalos, são a conjugação dos dois valores, ok? Por isso, como podes ver aqui, temos aqui a possibilidade de trabalhar estes arrays, mostrando só um lado, só o outro, ou ambos os lados. Muito bem, vou ocultar. Ok, então agora, o cenário vai ser voltar um bocadinho aqui à lógica do corresponder, ok? E para usarmos efetivamente a lógica do corresponder, temos uma função específica que é o isIn, ok? Então, o isIn é que vai dizer a parte que existe, ou seja, estás a ver aqui o número 10, o número 1 e o número 2, que mostram efetivamente a posição que está. Nós queremos mostrar isto, ou eu quero-te mostrar isto, mas com o valor, e não fazendo a troca do valor. A questão é, esta função que nós vamos ver vai nos dar o princípio booleano. Ou seja, o que é o princípio booleano? Se tiveres a função corresponder, terás que usar, por exemplo, outra função, juntar a função é erro, para quando o valor não existe, ou a função é número. Tipicamente, eu uso muito a função é número para devolver isto como um valor verdadeiro ou falso. Okay? Então repara, para teres esta lógica de existe, não existe, verdadeiro ou falso, podes efetivamente usar uma função extra, ou terás que usar uma função extra para poderes colocar este verdadeiro e falso. E depois poderias usar a função se, por exemplo, para substituir o verdadeiro por qualquer coisa e o falso por outra coisa qualquer. Então, o que nós vamos ver é exatamente essa mesma lógica, mas colocada em Python, ok? Então, vamos inserir o Python e vamos usar a função np isIn e vamos dizer o intervalo ou um valor do intervalo A existe em B, ou por outras palavras, algum valor do intervalo A existe em B, e se fizermos Enter, temos o nosso array, e vamos mostrar em Excel, e repara que tens exatamente o mesmo resultado, mas apenas com uma função, em vez de utilizares múltiplas funções, ok? Por isso, o princípio é semelhante, e eu vou fazer exatamente a mesma lógica aqui ao lado, inserir Python, e vou pôr então aqui o oposto. Vamos dizer que agora comparamos o B e perguntamos se algum valor de B existe em A. Ctrl Enter para confirmarmos e mostramos a saída em Excel. Ok? Por isso, como podes ver agora, tens aqui esta lógica que faz exatamente o mesmo princípio e começamos o nosso vídeo com o exemplo da função corresponder e vamos terminar o vídeo com a analogia à função corresponder, mas feita com np isIn. Então, espero que tenhas gostado deste vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like, ajuda sempre o canal e agradeço todos os likes que tens feito aqui aos vídeos. E se ainda não subscreveste o canal, também peço para poderes subscrever, para poderes ir vendo os nossos vídeos que vamos fazendo, ok? Quanto a nós, vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem!